Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Boa noite, Dara. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite. Correção das duas questões. Boa noite, professor. Boa noite, Ludmila. Pessoal, sobre a prova, né? No geral, eu achei que o pessoal está conseguindo ir bem, muito bom. E as provas são diferentes, claro, né? Como vocês devem imaginar, é um banco de questões aleatório, né, que cai, então as questões de cada um são diferentes. E o pessoal que está com alguma dúvida sobre as questões já estava me escrevendo no chat, eu estava respondendo. E então, Dara, depois você me escreve também no chat e a gente conversa. A gente pode marcar de conversar por vídeo também, sem problemas. É que é mais porque agora na aula a gente vai falar da aula, tá? Mas se mais alguém tiver questões, né, errou, não sabe por que errou, né, enfim, pode me escrever aí no chat que a gente vai resolvendo se tiver algum erro. Pode ter erros nas questões do Moodle, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu dei foi uma nota mesmo, viu, professor? Nossa. Que é? Eu dei uma nota que eu nem acreditei que eu fiz, não. Bom. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Vamos lá. Pessoal, alguns avisos, então, para a gente começar. A gente vai começar a parte 3 da nossa disciplina, né? Eu já coloquei aqui todos os conteúdos de videoaulas, como vocês estão vendo na minha tela, né? A gente está aqui na semana 10, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, as videoaulas, né, da semana 10. O ano passado, semana 10 e 11, foi uma única semana. Mas eu achei que acabou ficando muito conteúdo, a gente meio que dividiu aqui. Então, talvez vocês podem ficar meio confusos por causa do seguinte, ó, se você entrar aqui em arquivos, você vai ver que tem aqui, por exemplo, aqui está lista da semana 10. E quando você abre o arquivo, aqui está escrito semana 9, tá? Então, não liga para isso daqui não, tá? Essa semana 9 aqui que está escrito dentro do arquivo não tem importância. O que vocês têm que ver é que o conteúdo para a terceira prova, né? Para essa terceira parte. Vai ser da semana 10 até a semana 14, tá? Então, vai ter lista da semana 10, semana 11, 12, 13, que são os conteúdos. A semana 14, basicamente, é a semana de prova, né? Da última prova, da P3. Que aí a gente vai resolver exercícios, tá? Então, as videoaulas, eu já coloquei todas aqui para vocês, ó, vocês podem ver, já podem ver como que vocês acham melhor ir assistindo por semana ou assistir em grupos antes, né, os conteúdos que faz mais que tem mais relação, as listas já estão aqui, os slides, tá? Deixa eu vir aqui em geral mostrar também para vocês o cronograma. Então, ó, nós já estamos aqui na terceira parte da disciplina, né? Agora a gente vai passar por esse bloco. Então, nós vamos começar com ligação covalente, como vocês estão vendo aqui, né? Nós terminamos em ligação iônica logo antes da segunda prova, né? Agora vem ligação covalente, geometria, teoria da ligação de valência, teoria do orbital molecular, interações intermoleculares, né? E a nossa terceira prova. Basicamente, tem mais um mês aí até a próxima prova, né? Depois tem a reposição, mas então vai passar muito rápido, né? Estudem o quanto antes esse conteúdo, porque final de semestre a gente sabe que vocês vão acumular um monte de provas e, enfim, é aquela confusão, né? Eu queria dar mais um recado sobre
a atividade complementar, lembrando todo mundo que vocês têm mais uns 20 dias para entregar a atividade complementar, né? Se eu lembro bem aqui, eu coloquei o prazo para o dia 22/8, tá? Vale 10 pontos, né? No final é individual. É aquela ideia de você fazer uma videoaula de 8 minutos, tá ótimo, sobre um dos tópicos abaixo, um ou dois, vários tópicos abaixo. Para me enviar o link, eu acho que o jeito mais fácil é você colocar o seu vídeo, né? Ou num Dropbox, num Google Drive, ou no YouTube. Pode colocar não listado ou aberto, como vocês quiserem. Aí vocês fazem um arquivo do Word, tipo esse daqui, né? Um arquivo texto. Coloca seu nome, coloca o tema que você escolheu e o link, né, para o seu arquivo. E aí você envia para mim esse arquivo, sabe? Lá no Moodle vai ficar bem leve, vai ter o link, eu consigo assistir, consigo dar uma nota e vai ser fácil de fazer isso, tá? Melhor do que enviar o arquivo MP4, né, um arquivo de vídeo que às vezes é muito pesado, tá? Eu acho que funciona melhor. Quem tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo no chat e a gente vai conversando e ver como resolver, tá bom? Que mais? Listas de exercícios, além das listas que eu coloco dentro das pastas de cada semana, vocês devem ter visto que aqui em geral eu coloco uns outros exercícios, né? Ó, tem outros exercícios aqui, tudo para vocês praticarem, né? Nada precisa ser entregue, apenas para praticar o conteúdo. Que mais? Acho que de recados era isso. Então, Professor, pode falar. esses exercícios extras estão no geral? Isso, tá aqui em geral, Aí arquivos. tem exercícios dessa parte 3 que a gente vai começar hoje? Tem, olha aqui, ó, esse aqui, ó, hibridização e ressonância. Ligações químicas, deve ter exercício de ligação iônica também, mas aí tem de ligação covalente. Ó, tom, vai ser a semana 12, exercícios. Forças intermoleculares, é a última semana de aula. E que mais? Deve ter bastante coisa aqui. Se precisar de mais exercícios, vocês me falam também que eu... Eu tive um pouquinho de dificuldade de interpretar alguns exercícios, porque eu acho que eu fiz pouco, sabe? Então chegou lá na Sei. hora, eu fiquei assim, poxa, o que eu vou fazer aqui? Porque não era muito igual da lista. Então eu acho que eu tenho que fazer bem mais, né? Tá. Não, então eu vou tentar encontrar mais exercícios para passar para vocês. Deixa eu só conectar aqui. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. A gente hoje vai conversar. Vou dar mais uma dica, né? A gente está conversando aqui sobre conteúdos da semana 10, 11, mais ou menos, tá? Aí semana que vem também vou continuar falando de conteúdos de ligação covalente, né? De TLV. Então, eu recomendo que vocês assistam as videoaulas antes da nossa conversa aqui, porque eu acho que acaba sendo mais produtivo, tá, pessoal? Então, tentem dar uma corrida essa semana que vem, assistir as videoaulas, né? Já tentar ir digerindo o conteúdo, porque daí na nossa conversa eu acho que acaba sendo fluindo melhor, tá? Mas vamos lá. Bom, então, ligação covalente. Ligação covalente, pessoal, a gente vai estar tratando do compartilhamento de elétrons, certo? Compartilhamento de elétrons numa ligação química. Então, o que você tem? Né? O caso mais simples, se a gente pensar no hidrogênio.
Está aqui o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, vocês lembram que ele tem um elétron no seu nível de valência, né? No seu último nível de energia. Justamente, se a gente colocar a distribuição dele aqui, no nível 1s, ele tem um elétron, tá? Aí, vamos supor que esse elétron, esse átomo de hidrogênio, se encontra com outro átomo de hidrogênio aqui. Está aqui, um S também. Os dois separados, né, na forma gasosa. Quando eles se encontram, o que pode acontecer, né, o que acontece, é uma interação desse sistema, onde surgem forças de atração entre esse sistema e também tem forças de repulsão. Por exemplo, os elétrons aqui, eles têm uma força de repulsão entre eles, né? Mas o elétron com o próton do outro núcleo tem uma força de atração. O próton desse átomo com o elétron do outro núcleo tem uma força de atração. Então, na média, vai existir uma força de atração entre esses sistemas, de modo que fica favorecido eles compartilharem esses dois elétrons e permanecer dessa forma. Então, se eu desenhar a nuvem eletrônica aqui desse sistema, né? Imagina uma coisa assim, onde aqui você tem um sistema agora assim, onde esses elétrons estão sendo compartilhados entre esses dois hidrogênios, tá? Então, se a gente desenhar isso em termos do gráfico da energia potencial desse sistema, é tipo a ligação iônica. Lembra que a ligação iônica tinha um gráfico assim, ó? Que é esse poço de potencial? Aqui é a distância, né? Aqui nesse eixo a gente tem a distância entre os dois átomos, aqui a energia, né, desse sistema, e forma um poço. Quando se forma esse poço, esse ponto mínimo aqui, né, é o mínimo de energia que esse sistema consegue estabelecer. Então, quando eles estão muito distantes um do outro, quando os dois átomos estão muito distantes, eles estão aqui. Tá vendo que aqui é energeticamente favorável eles ficarem ligados com uma certa distância, né? No caso, que é exatamente esse valor aqui, né? Vou colocar D maiúsculo. Exatamente no gráfico, esse ponto é a distância favorável. E esse ponto de energia aqui é o que às vezes você vai ver como energia de dissociação, né? Ou a energia que ou é liberada quando você forma o sistema, né? Quando você junta, libera essa energia, ou quando você quer quebrar essa ligação, é a energia que você consome para dissociar essa ligação, tá? Então você consegue tirar essa informação desse gráfico aqui também. Lembra, ligação iônica tinha gráfico parecido, né? Então, sempre que você tem uma ligação, você acaba tendo uma situação estável, justamente porque é energeticamente favorável, né? Tá vendo? Reduziu o nível de energia desse sistema. Então, tá bom. Então, a gente vai conversar sobre essa parte da energia de uma ligação, né? Depois, eu vou, só desenhar mais um gráfico parecido com o do professor lá da videoaula, que ele desenha assim, né? Por exemplo, uma ligação que é mais profunda. O que significa? Significa que tem mais energia associada nessa ligação. Os átomos estão mais fortemente ligados, né? E ao mesmo tempo, se você olhar aqui em cima, essa distância aqui é menor, né? Quer dizer, os átomos estão mais próximos um do outro. Tá vendo que esse daqui é menor do que esse, né? Esse daqui tem uma distância menor do que a do outro, ter uma energia de ligação mais profunda. Isso dá para a gente associar com, se você tem uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, covalente, né? Com a energia daquela ligação, a entalpia daquela ligação, né? A gente vai conversar mais sobre isso depois. Mas vamos primeiro pensar no seguinte. Então, tá bom. Então, por exemplo, aqui no átomo de hidrogênio eu entendi. Eles gostam, eles preferem estar compartilhando porque eles vão para uma situação energeticamente mais favorável. Justamente porque eles preenchem esse subnível
um S aqui, né? Vai para um S2, preencheu esse subnível. Mas agora, pensa na questão, por exemplo, do hidrogênio e do flúor, né? O hidrogênio continua sendo um S1 aqui para ele, né? Mas vamos ver a distribuição eletrônica para o flúor, né? Se você lembrar, o flúor, ele tem distribuição eletrônica. 1S1, 2S2, 2P5, certo? Só olhar lá na tabela periódica. Se você olha aqui, quantos elétrons ele tem no seu nível de valência? Aqui, ó, na sua última camada de energia, no nível 2, né? Ele tem, ó, 5 mais 2, tem 7 elétrons de valência, certo? Então tá bom. Então, como que Lewis, na teoria de Lewis, ele representa isso aqui no flúor? Ele representa dessa forma aqui. Em pares, os pares de elétron, e aqui sobrou um. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Os 7 elétrons de valência do flúor. Aí, o que acontece nesse sistema aqui quando esse átomo de hidrogênio encontra com esse átomo de flúor? Eles conseguem aqui compartilhar, né? O hidrogênio compartilha esse elétron com esse flúor compartilha esse elétron com o hidrogênio. Então, forma aqui o que a gente chama de ligação covalente, né? E eles vão para uma situação energeticamente favorável, esse sistema é estável. Se você começa a olhar isso para vários elementos químicos, vários compostos químicos, você chega, né, naturalmente, você vê a regra do octeto funcionando, né? Que é o seguinte, quando você completa na camada de valência desses elementos com elétrons, né, esse sistema vai para uma situação estável, né, para uma situação energeticamente favorável. Então, a regra do octeto, ela funciona para vários elementos importantes para a gente. Ela não funciona sempre, ela tem as suas exceções, e aí, para entender essas exceções, a gente tem que visualizar, né, o que acontece, se você tem átomos muito grandes, né, ou com níveis de não preenchidos, eles começam a conseguir ter mais elétrons, né, no nível de valência, fazer mais ligações, mas no geral, né, para um grupo grande de átomos, mais ou menos até o segundo período, né, a partir do terceiro período da tabela tem exceções à regra do octeto, esse funciona muito bem e a gente consegue prever quais são as estruturas, né? Então a gente faz previsões e aí, essas previsões você tem que ir para o laboratório e testar, né? Fazer experimentos, tentar comparar com resultados, para ver se faz sentido a estrutura de Lewis, a estrutura de como você agrupou esses átomos, né? Como você acha que eles estão conectados. Então, tem várias regras que a gente vai aprender para como fazer essas previsões. Tá, então, por exemplo, vamos ver mais um caso aqui. CS2, né? O carbono e o enxofre, 2 enxofres. Então, vamos lá. Vamos pensar na distribuição. Como que você monta a estrutura de Lewis, né? Vamos ver. Como montar as estruturas de Lewis. Descobrir como é a afinidade entre esses átomos. Perceba o seguinte, pessoal. Lewis, a teoria de Lewis, a gente consegue pensar como que os átomos estão conectados, né? Esse carbono, como que ele está conectado com esses enxofres? De que forma? Qual que é a forma? Quantas conexões? São ligações duplas? São simples? Depois, né, nas próximas semanas, a gente vai ver a teoria que explica o arranjo espacial, né? Beleza, o carbono está ligado com o enxofre, mas eles têm um arranjo linear, eles têm um arranjo espacial de que formato? A gente vai vendo as teorias que prevêem esse tipo de comportamento para a gente, né? Então, aqui, o carbono. Primeira coisa, você faz a distribuição eletrônica para ele, né? 1s2, 2s2, 2p2, certo?
carbono. Então, você olha aqui, o carbono, elétrons de valência, né? Vocês já sabem isso decor. Se você olhar lá a posição do carbono na tabela periódica, você já sabe, ele tem 4 elétrons de valência. Mas você poderia olhar por aqui, né? Então, você vai desenhar o carbono com 1, 2, 3, 4 elétrons de valência aqui, que nem eu estou desenhando. Beleza. Aí, você tem que ver. Eu tenho 2 enxofres. Vamos ver a distribuição eletrônica. Deixa eu colocar. Eletrônica do enxofre. Então, se você vai lá, olha na tabela periódica, você vai ver que o enxofre tem 6 elétrons no seu nível de valência. Tá? Beleza. 6 elétrons. Então, o primeiro passo para montar a estrutura de Lewis é contar qual a quantidade de elétrons de valência você tem nesse composto aqui que você está avaliando. Então, vamos ver. Número. Tem gente que representa, quando fala número, né? Escreve uma hashtag, né? Não sei se vocês já viram isso. Número de elétrons de valência. Para o carbono, eu tenho 4, mais para cada enxofre eu tenho 6. Então, 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Mais 4, 16 elétrons de valência eu tenho nesse composto. Beleza. Aí você vai ver. Tá. Então, quero montar eles. Eu vou colocar o elemento que tem a menor energia de ionização no centro, para facilitar minha vida aqui, porque é o mais provável de estar no centro, que tem a menor energia de ionização. Aí eu vou colocar o outro enxofre, um desse lado e o outro desse lado aqui, tá bom? Para eu tentar prever a estrutura. E agora a gente tenta montar essa estrutura. Como que você começa? Eu tenho que distribuir nessa estrutura 16 de valência. Então você começa fazendo ligações, né? Porque esse sistema tem que estar ligado, né? A gente acredita que eles estão ligados. Então, colocar 2 elétrons aqui ligados nessa ligação simples, certo? Foi 1, 2. Tenho 16 para distribuir. Vou colocar mais uma ligação aqui. 3, 4. Já foram 4 elétrons. Tá bom. Agora, você tem que ir distribuindo eles por pares de elétrons, né? Porque a gente sabe que tem esse comportamento. Então, 4, aí eu venho aqui. 5, 6, 7, 8. Já coloquei 8. Vou colocar mais 2 aqui. 9, 10, 11, 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que chegar no 16. Eu poderia colocar 13, 14, 15, 16, né? Vocês concordam? Eu poderia colocar mais 2 elétrons livres, 2 pares isolados aqui, outros 2 pares aqui. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse enxofre. Eu estaria obedecendo o octeto para esse. Esse também estaria ok com a regra do octeto. Porém, o carbono aqui no centro, se ele só tiver essas ligações simples, ele tem 1, 2, 3, 4, ele não está de acordo com a regra do octeto, ele não vai estar estável. Então, perceba o seguinte, se eu colocar assim, como que eu fico nessa situação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse daqui, ele está ok. Para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está ok com a regra do octeto. Para esse enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles estão ok com a regra do octeto. Quer dizer que essa é a estrutura provável que eu estou prevendo aqui pelo meu modelo de Lewis para esse composto, tá? São duas ligações duplas nesse sistema aqui com esses pares de elétrons. Não ligantes, né? Os pares de elétrons não ligantes. Tá bom. Então, vocês estão pegando a ideia, né? Aí, como lá na videoaula o professor mostra, tem várias exceções
a regra do octeto, né? Você tem, por exemplo, o caso do SF6. Você vai ter uma estrutura desse tipo aqui, ó. Ó, isso aqui é observado, né? Experimentalmente, a gente vê. Você tem um enxofre no meio e 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúors ligados aqui nesse enxofre. Se você contar quantos elétrons tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá vendo? Não obedece à regra do octeto, né? É a expansão do octeto que a gente fala. Isso acontece para alguns elementos. Os principais, o professor está discutindo lá na videoaula gravada. Acontece por quê? Porque para elementos maiores, né, abaixo do período 3 da tabela periódica, devido ao tamanho desses elementos, ele consegue acomodar mais átomos, né, interagindo com ele. Ele tem os orbitais D livres para fazer ligações. Então, são exceções que a gente consegue compreender, né? Não é algo que a gente não compreende por que forma essa ligação, é porque existem elétrons, existem energia para ocorrer essa ligação que é favorável, só que é algo que foge da regra do octeto. A regra do octeto é uma regra relativamente simplificada, mas que funciona para um monte de coisa, né? Como a gente sabe. E ajuda a gente a montar as estruturas de Lewis e verificar se elas estão fazendo sentido. Tudo bem, então, vamos continuando. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, vai ter situações, pessoal, que vocês vão ver que começa a ficar um pouco complicado, né? Que começa a ficar um pouco confuso. Como? Quando você tem o que a gente chama de estruturas de ressonância. Pensa, eu gosto de pensar no caso das estruturas de ressonância, pensando no caso do ozônio, né? O ozônio é o O3, certo? 3 oxigênios que estão ligados entre si. Experimentalmente, né, no laboratório, se você conseguisse tirar uma foto dele, o que você veria? O seguinte, ó, que você tem um oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui, deixa eu... Não, peraí, deixa eu desenhar melhor. Eu não sei como eles estão ligados, né? No caso aqui eu ainda não sei. Se eu desenhasse a nuvem eletrônica deles, seria algo assim. Então, você veria no laboratório algo desse tipo. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, o que você veria no laboratório é que essa distância aqui, ó, essa distância entre esses dois elementos e essa distância entre esses dois elementos são iguais, tá? Ele tem o mesmo tamanho. O meu desenho está meio torto aqui, né? Parece que esse lado é maior, mas não é. O que eu quero dizer é que, assim, é um sistema simétrico, tem o mesmo tamanho, tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá. Eu ainda não representei quantas ligações químicas tem aqui, tá? Quantas ligações covalentes tem aqui. A gente vai descobrir daqui a pouco. E, experimentalmente, o valor dessa distância, eu tenho o valor aqui para vocês, ó, picômetros, 128 picômetros, tá? Bem pequeno, né? Isso vem de um dado experimental. Então, tá bom. Então, vamos pensar juntos qual é a estrutura de Lewis do ozônio, né? Como que esses átomos estão ligados? Você começa pelo aquilo que eu falei. Vamos ver quantos elétrons de valência eu tenho nesse sistema. Então, números de elétrons de valência. O oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência, né? Um deles. Se eu tenho 3 oxigênios, quer dizer que eu tenho 3 vezes 6,
18 elétrons de valência no total. Beleza? Beleza. Agora tá. Aí você pensa, como será que eles estão conectados? Então, vou desenhar aqui. O ângulo, aqui, não importa agora para a gente, tá? Você poderia desenhar linear, mas só para... A gente sabe que tem um ângulo aqui, isso a gente vai ver mais à frente, daqui a umas semanas, como que explica isso. Mas eu já vou desenhar ele nesse formato aqui, assim. O que importa para a gente aqui primeiro é a conexão. Então, começa a distribuir os elétrons, né? Primeiro, eu vou colocar a conexão, uma ligação simples, nesse e nesse, porque tem que estar ligado, né? Não tem como eles não estarem ligados, não seria uma ligação. Então, 1, 2, 3, 4 elétrons já foram. Aí você distribuir esses elétrons, né? Em pares isolados aqui. 4, 5, 6. Agora eu vou colocar 2 do lado de cá. 7, 8. Vou colocar 2 aqui no do meio. 9, 10. Vou vir para cá. 11, 12. Vou vir aqui. 13, 14. Tem que chegar no 18, né? Vou vir para esse daqui. 14, 15, 16. Então, ó, já estou com 16. Só tenho mais 2 elétrons para colocar, né? Vamos ver como que está a estrutura aqui. Se você olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse oxigênio já está ok, carrega o octeto, certo? Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui não está feliz, né? Não está na sua configuração estável. E esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também não está feliz. Se eu colocasse os 2 elétrons para ele aqui, ele ficaria ok, carrega do octeto, mas esse do meio não. Se eu colocasse para o do meio, esse daqui também não ficaria ok. Então, o que eu preciso, nesse caso, para todo mundo obedecer a regra do octeto, é colocar uma ligação dupla aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o do meio e 8 para o do canto. Então, tá bom. Então, você fez essa previsão, né? Eu acho que a estrutura de Lewis é essa daqui. Um lado tem uma ligação dupla e o outro lado tem uma ligação simples. O problema é o seguinte, pessoal. A gente sabe que o tamanho médio, né, de uma ligação simples, oxigênio-oxigênio, vou tabelar aqui para vocês, ó, tamanho médio, 148 picômetro. Tamanho médio de uma ligação dupla, 121 picometros. Então, pensa assim, se realmente um lado é uma ligação simples, o outro lado é uma ligação dupla, seria de se esperar um sistema molecular desse jeito aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Tem uma ligação dupla aqui, uma ligação simples. Você ia imaginar que desse lado a nuvem eletrônica é mais curtinha assim, e desse lado aqui é algo maior, né? Ó, diferente do fato experimental que eu coloquei para vocês lá no começo, que esse lado é igual a esse lado, se aqui é uma ligação dupla, aqui é uma simples, e geralmente você tem tamanhos diferentes, né? Ligação simples, eles estão mais distantes, ligação dupla, eles estão mais próximos, eu ia imaginar que eles não são simétricos, esse sistema não é simétrico, né? Um lado é maior que o outro. Mas não é isso que a gente observa, tá? E aí você olha para essa estrutura aqui, eles pensaram, né? Por que essa ligação dupla está com esse oxigênio ou com esse oxigênio? Vocês conseguem ver que é uma situação simétrica, né? É uma situação que esse par de elétrons da ligação poderia tanto estar com esse daqui quanto com esse daqui, né? Os dois lados aqui são favoráveis para esse sistema. Então, quando a gente consegue montar estruturas de Lewis diferentes, né, para um mesmo sistema, às vezes a gente acaba chegando a situações, não quando a gente consegue desenhar, né? Na verdade, esse sistema aqui, o
que acontece com ele? Ele não é desse jeito, né, que eu desenhei aqui para vocês. Ele é assim, experimentalmente. Opa, apaguei demais. Peraí. O que acontece quando você tem essa estrutura de ressonância é que você tem essas duas possibilidades, né? Nesse caso, tem casos que você vai ter mais possibilidades de estruturas de Lewis. Vocês estão vendo, ó? Então, você vem aqui, representa com uma seta desse tipo, que aponta para os dois lados, e assim eu representei as estruturas de ressonância para a molécula de ozônio, como vocês estão vendo aqui, que tem essa possibilidade essa. Outra forma que a gente encontra nos livros, né, é você desenhar essa estrutura com um tracejado aqui, um tracejado aqui, né? 1, 2. Dessa forma, onde isso aqui, né, está mostrando que o que você tem nesse sistema não é essa estrutura de Lewis da esquerda, não é estrutura de Lewis da direita, o que você tem é um híbrido de ressonância. Híbrido significa mistura, né? Uma mistura, um sistema de ressonância onde ele não tem nem uma ligação simples, nem uma ligação dupla. Cada uma dessas ligações aqui é uma mistura de ligação simples e dupla, tá? Professor, ou seja, diga. Olha só, já que é uma mistura, isso na prática fica se aproximando e distanciando por causa da distância da ligação simples e da dupla? Então, isso acontece ou não? Isso é uma discussão, né? Alguns autores às vezes falam que você poderia imaginar essa situação de estar distanciando, aumentando, mas isso a gente não observa isso, né? O que a gente observa é isso aqui: o ozônio tem uma distância. Então, o que acontece, a gente não interpreta como se ele tivesse em movimento, que não é o caso, mas que cada uma dessas ligações é como se fosse uma ligação 1,5, 1,5, né? 1,5 do lado de cá, 1,5 do lado de cá, e ele fica com essa distância de 128. Tá, No outra caso, coisa, professor, quando você diz a gente observa isso, observa como? Como é que é a prática para a gente observar? Boa questão. Eu não estou falando no caso aqui, não é uma fotografia, né? Mas você consegue quebrar esse sistema e pela energia que ele solta, você consegue calcular, né, qual a energia dessas interações. Ah, tá. E no caso, você consegue medir, né, essas distâncias. Talvez tenha alguma técnica específica para isso, eu não vou ter certeza para te responder, mas é uma ótima questão mesmo. Mas eu tenho esses valores aqui tabelados, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó, de ligação dupla do O, 121 picômetro, a ligação simples na média 148, e nesse sistema aqui 128, né, que seria quase que um valor intermediário entre esses dois aqui, que representa essa ligação, vamos dizer, 1,5, né, como se fosse 1,5 de cada lado, que vai estar relacionado com o que a gente chama de ordem de ligação do nosso sistema, né? Vocês veem lá a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Então, é uma ótima questão aí que você fez. Se eu tiver mais alguma coisa sobre isso, depois eu posso passar para vocês, tá? Realmente não é simples entender essa questão das estruturas de ressonância, né? E tem situações que são ainda mais complexas, né? Onde você tem que ter alguma ferramenta para decidir qual estrutura é a mais provável. Nesse caso aqui do ozônio, as duas estruturas são igualmente prováveis, né? Mas vai ter sistemas que a gente vai calcular, vai usar a ferramenta que a gente chama de carga formal, né? Não sei se você já conhece o conceito da carga formal,
E com a carga formal, a gente consegue ter uma ideia de qual estrutura de ressonância é mais provável para aquele composto. Então, deixa eu pegar aqui. Então, vamos ver. Então, vocês têm que aprender a trabalhar com esse conceito aqui, da carga formal, que vai estrutura de... Opa. Eletrônica. Provável. Então, pessoal, vai ter situações que vocês vão conseguir desenhar várias estruturas de Lewis que obedecem à regra do octeto para o mesmo composto. E aí você vai ter que olhar para aquelas estruturas e pensar, e agora, né? Qual que é a mais provável que representa esse meu composto? Então, o conceito da carga formal, ela está relacionado com a distribuição de cargas no elemento, né? A gente sabe que as cargas, elas vão querer se distribuir dependendo de quem é o elemento mais eletronegativo, né? Os elétrons vão ser atraídos mais para uma região do composto do que do outro. Então, a gente tem algumas formas de intuir qual estrutura é mais estável, qual é a mais provável. Então, vamos primeiro aprender a calcular isso, né? Eu tenho que calcular a carga formal. Então, a gente representa assim, carga formal do elemento X é igual aos elétrons de valência daquele elemento, menos os elétrons dos pares isolados daquele elemento, menos os elétrons dos pares compartilhados, dividido por 2. Se vocês verem lá na videoaula, o professor escreve elétrons menos EC sobre 2, menos PI. Mesma coisa, tá? É só porque eu prefiro escrever os 3 separados, assim, eu acho que fica... Aqui é mais, né? Fica menos confuso do que colocar o parênteses e distribuir o menos aqui, ele coloca o dividido por 2 no meio. Enfim, eu acho mais fácil pensar nesses 3 assim. Então, quando você for calcular a carga formal, lembra dessa fórmula. Você lembra do seguinte, esse primeiro aqui, o que é? Número, hashtag aqui meu é número, né? Número de elétrons de valência do elemento X, tá? De quem você for calcular. Aí o segundo aqui, número de elétrons nos pares, em pares isolados. E esse daqui é o número de elétrons em pares compartilhados, tá? Então, pares compartilhados, você divide por 2, pares isolados, e aqui o número de elétrons de valência. Beleza. Então, vamos ver isso na prática, pensando lá na lista. Eu vou pegar um dos exercícios aqui para vocês verem. Se você entrar aqui, lista da semana 10. Como eu falei, não confunda, aqui está escrito semana 9, mas o que importa é o nome do arquivo, tá? Esquece esse negócio aqui. E eu queria fazer com vocês esse exercício número 2, uma parte dele para discutir isso com vocês. Que é o seguinte, ó, ele fala... Vou puxar minha tela de volta aqui.
Então, ele fala o seguinte. Os íons cianato, NC menos, que é o carbonato, o carbono é o átomo central, e o fulminato, CnO-, nitrogênio é o átomo central, possuem a mesma fórmula, mas diferentes arranjos atômicos. Arranjos, né? A posição dos elementos e como eles estão conectados. Escreva as possíveis estruturas de ressonância para essas espécies. Né? Então, vamos ver. Quais são as estruturas de ressonância? Eu vou fazer o do primeiro, e aí vocês vão fazer o do segundo depois. Vocês vão ver que é a mesma ideia. Tá? E a letra B, né? Calcule a carga formal de cada estrutura de ressonância e decida qual estrutura é a mais razoável. Então, eu vou fazer para esse primeiro, a letra A e B, e depois vocês fazem esse daqui, vocês vão ver que é a mesma ideia. Então, é o seguinte, beleza, íon cianato, isso daqui, ele já te fala que o carbono é o átomo central. Então, vamos lá, primeira estrutura possível é você colocar o carbono no meio, não, primeiro vamos ver os elétrons de valência, né? É aquilo que eu falei, se você seguir a regrinha para montar estruturas de Lewis, elétrons de valência do todo. Primeiro eu vou ver o do todo, tá? Do nitrogênio, se você lembrar, tem 5, só olhar na tabela periódica. O carbono, quantos elétrons de valência? Tem 4, certo? O oxigênio, quantos elétrons de valência ele tem? Tem 6. E se vocês verem aqui, é um íon, né? Tem uma carga negativa, tem mais um elétron que eu tenho que somar aqui, mais um. Então, beleza. No total, você tem 16 elétrons de valência para esse composto, tá? Beleza. Aí ele te deu a dica. O carbono é o átomo central. Então, você coloca o carbono aqui, vou colocar o oxigênio desse lado e o nitrogênio do outro lado. Beleza? Vamos lá. 16 elétrons. Como que eu vou distribuir eles aqui no meu sistema? Primeiro, vou fazer uma ligação para cada um, porque eles têm que estar ligados, né? Se não tiver ligado, no sistema não faz sentido. Então, 1, 2, 3, 4 elétrons já foram. 4 já foi. Aí você começa a colocar os pares não ligantes, né? 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12. Já foi 12. Tem que chegar no 16, tem mais 4, né? 12. Aí você pensa, vamos lá. Eu posso colocar aqui, né? 1, 2. Eu ficaria com nitrogênio com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio ficaria ok. Poderia colocar outros 2 elétrons aqui e o oxigênio ficaria ok com a regra do octeto. Professor, porém, o carbono, com uma ligação, alguém... sou eu, Andréia. Eu não Pode posso falar. ter nitrogênio, oxigênio e carbono, não? Por que tem que ser essa sequência? Não, ele falou aqui no exercício, ó, que o carbono é o átomo central. Ah, tá. E Tá? tem uma regra para isso? Mas isso, tem regra, né? No caso, o fulminato, o nitrogênio, é o átomo central, né? Ele já está te falando aqui, mas a regra é que geralmente o elemento que tem a menor energia de ionização, ele fica no centro. Essa é a regra geral. Entendi. Tá? Mas nesse Tá. caso aqui você já está vendo que existem essas duas possibilidades aqui, né? O NCO, o carbono central, e o fulminato, o nitrogênio como átomo central. Tá certo. Tá? Beleza. Então, então tá bom. Então, o carbono, ligações simples, a gente estava aqui, e a gente estava vendo, para completar os 16, eu vou colocar uma dupla ligação desse lado e uma dupla ligação desse lado. Todo mundo está obedecendo a regra do octeto e eu preenchi com os 16 elétrons de valência. Ok? Então, essa é uma possível estrutura de Lewis composto. Agora eu vou montar uma outra aqui, estrutura de ressonância, que é da seguinte forma, ó. Nitrogênio, carbono, oxigênio. Eu vou colocar uma ligação simples aqui, uma tripla
ligação aqui. Um par isolado desse lado. Olha, pessoal, esse nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A regra do octeto está ok para ele. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono também está ok. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também. Todos eles estão obedecendo a regra do octeto. E aí, qual dessas duas estruturas é a mais provável? Qual que realmente a gente encontra, né, na natureza? Então, não sei. A gente vai ver como avaliar isso. Mas, ó, tem outra estrutura de Lewis provável. Tem outra estrutura de Lewis que eu posso representar aqui. Ah, faltou eu fazer uma coisa nessas estruturas. Como são íons, pessoal, a gente coloca entre colchetes e a carga aqui em cima. Não, tá vendo? Quando são íons, você coloca os colchetes aqui em volta, coloca a carga, é a forma correta de representar a estrutura de Lewis, né? E a terceira provável é nitrogênio, 1, 2, 3, carbono, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você vai ter 1, 2, fecha aqui, coloca o sinal negativo. E se você verificar esse último, ó, ligação tripla agora aqui, regra do octeto está ok, regra do octeto está ok, e a regra do octeto está ok para todo mundo aqui também. Então, tá vendo? A gente tem 3 estruturas de ressonância que eu desenhei. Você poderia procurar outras, né? Você pode sair procurando, desenhando estruturas prováveis, e quais você conseguir desenhar são estruturas de ressonância desse sistema, né? E aí, a gente tem que decidir agora, qual é a mais provável? É uma ligação tripla aqui no nitrogênio e carbono? Ou é uma ligação tripla aqui no carbono e oxigênio? Ou é 2 ligações duplas? Então, é para isso que a gente usa o que eu chamei aqui de carga formal, né? O conceito da carga formal vai servir para a gente fazer essa análise. Primeiro passo é você saber calcular a carga formal antes de interpretar. Então, vamos fazer a conta. Como que eu vou calcular isso? Pode falar. Tem como saber quantos tipos de estruturas são possíveis ou não? É uma boa pergunta também. Eu não lembro agora se existe alguma regra para saber quantas estruturas são possíveis. Talvez exista, mas eu não lembro não, tá? Eu acho que não. Não sei, alguém lembra se existe alguma forma de prever? Eu acho que não, mas eu vou verificar isso também, tá? Tá bom, ok. Mas a minha resposta seria que não, eu não lembro não. Mas vamos lá, vamos então calcular a carga formal para cada elemento. Você tem que calcular a carga formal do nitrogênio, a carga formal do carbono, a carga formal do oxigênio para esse composto. Depois você vem nesse, calcula a carga formal é para cada elemento, tá? Então, vou representar de vermelho aqui, ó. Vamos começar pelo esse primeiro aqui. Carga formal do nitrogênio. Fazendo em branco, né, que é melhor. Qual que é a fórmula? A fórmula está aqui em cima. Número de elétrons de valência do nitrogênio, né, menos número de elétrons em pares isolados neste nitrogênio, menos o número de elétrons de pares compartilhados dividido por 2 deste nitrogênio, tá? É para esse composto que a gente vai começar calculando. Então, ficou muito curto aqui. Carga formal do nitrogênio. Primeiro, número de elétrons de valência do elemento, né? Do elemento é 5, lembra que a gente pensou? Do elemento, 5. Número de elétrons em pares isolados. Se você olha para ele aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons em pares isolados, certo? Menos 4. Deixa eu apagar esse risquinho que eu fiz aqui.
e menos número de elétrons em pares compartilhados. Quem são os pares compartilhados que esse nitrogênio está tendo? São essas duas ligações aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2. Quanto que dá tudo isso? Aqui vai dar 2, menos 6, mais 5, dá menos 1. Concordam comigo que a carga formal deste nitrogênio deu menos 1? Eu posso até colocar ela aqui em cima, ó, escrever ela aqui assim, ó, menos 1 para esse nitrogênio, tá bom? Vamos calcular agora do carbono, tá? Então, vamos calcular. Carga formal do carbono nesse primeiro composto aqui. Número de elétrons de valência, a gente sabe que é 4, né, do elemento carbono, menos. Número de elétrons em pares isolados, você olha para o carbono aqui, você está vendo algum par isolado para ele? Não tem, né? Se não tem elétrons em pares isolados, 0. Menos números de elétrons em pares compartilhados. Quantos pares compartilhados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons em pares compartilhados. 8 dividido por 2, né? Então, é menos 8 dividido por 2. 4 menos 4 deu 0. Então, a carga formal desse carbono aqui é 0. Estão me acompanhando, né? Vamos calcular agora a carga formal desse oxigênio. Pena que a minha lousa acabou aqui. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente não perder as nossas contas. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Eu estava treinando, eu faço isso. Eu consigo mexer todo mundo para cima. Maravilha. Agora eu vou separar isso aqui também. Vou trazer esses dois para cá, para a gente não... Só para não ter que apagar. Então, eu estava escrevendo aqui, né? Beleza. Vamos continuar. Agora a carga formal desse oxigênio aqui. Carga formal do oxigênio. Elétrons de valência do oxigênio são 6. Menos elétrons em pares isolados. 1, 2, 3, 4, certo? Tem 4 elétrons em pares isolados. Menos elétrons em pares compartilhados dividido por 2. Pares compartilhados. 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 dividido por 2. Quanto que dá isso? 6 menos 4, menos 2. Menos 2 dá 0 também. Então, está aqui a carga formal deste oxigênio é 0. Então, tá vendo? Ó, você tem que calcular a carga formal de todos os elementos do seu composto. Então, eu calculei. Menos 1, 0, 0. E isso aqui você já vê uma coisa. Ó, a soma das cargas formais dos elementos tem que ser igual à carga total do elemento, tá? Então, ó, você está vendo aqui que menos 1 mais 0 é igual a menos 1, tá? Isso também é uma regra que vale. Então, por exemplo, eu nem precisaria calcular o do último, eu já saberia que tinha que dar 0 para o caso aqui de menos 1 e 0 nesses dois, né? Apagou aqui, não sei porquê. Então, tá bom. Agora, vamos calcular a carga formal para a estrutura de ressonância do meio. Carga formal deste nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, né, o elemento, menos pares isolados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó, ele já tem um número diferente de elétrons em pares isolados. Ele tem 6 aqui. Então, menos 6, menos
Número de elétrons em pares compartilhados, 1, 2. 2 dividido por 2, né? Menos 2 dividido por 2. Menos 1, menos 1. Dá menos 7, né? 5, menos 6 dá menos 1, menos 1 dá menos 2. Menos 2 de carga formal. Então, menos 2 para o primeiro elemento. Vamos para o próximo. Carga formal do carbono. 4 elétrons de valência, menos pares isolados, 0, menos pares compartilhados, 8 sobre 2, isso aqui vai dar 0, certo? Carga formal, vou fazer mais rápido agora para a gente avançar, do oxigênio, esse daqui, ele tem 6 elétrons de valência, menos 2 elétrons aqui em pares isolados, menos pares compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dividido por 2, dá 3, menos 2 dá menos 5, com 6 dá mais 1. Então, se eu escrever aqui, é 0 para o carbono e mais 1 para o oxigênio. Então, ó, comparando essas duas estruturas aqui, já percebe o seguinte, pessoal. Aqui ele está com menos 2 de carga formal, esse carbono está com 0 e esse oxigênio está com mais 1. Aqui ele está com menos 1, 0, 0. Olha que a soma desses três aqui, ó, menos 2 com mais 1, continua dando menos 1. Isso está certo. Sempre a soma das cargas formais tem que ser igual à carga total. Aí, quem será que é mais provável, né? Se eu comparasse só esses dois. Vocês acham que as cargas, elas ficam mais estáveis, estando assim, né? Um menos 2 para cá, um mais 1 para lá? Você acha que é eletronicamente favorável isso? Não é, né? As cargas, elas vão querer se distribuir de uma forma mais, como que se diz? Que equilibra o sistema. Então, o conceito geral aqui é o seguinte: quanto mais reduzida é a carga formal do elemento, mais provável é esse elemento. Então, por exemplo, comparando esses dois, eu diria que esse daqui é mais provável do que esse, tá? Mas estou só comparando esses dois. A gente sabe que tem esse outro elemento, estrutura de ressonância, e a gente vai calcular ele. Vamos calcular as cargas formais para ele. Deixa eu pegar aqui. Só trazer ele para cá para ficar fácil. Então, carga formal do nitrogênio vai ser 6 menos pares isolados, 2 menos pares compartilhados, 6 sobre 2. Opa, que não é 6 não, né? Do nitrogênio é 5, né? Elétrons de valência. Então, 5 menos 2 menos 6, 6 sobre 2 dá 0. Carga formal do carbono, nesse terceiro caso. Então, vai ser 4 menos 0 menos 8 sobre 2 dá 0 também, né? Carga formal do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, menos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares isolados, menos pares compartilhados, aqui são 2 elétrons dividido por 2, isso tudo dá menos 1, né? Ó, dá menos 1. Então, se eu colocar aqui, representar as cargas formais, eu tenho 0, 0, menos 1. Aí você olha para as três estruturas de Lewis que você desenhou e calculou as cargas formais. Então, ó, essa daqui tem carga formal alta, né? Quanto mais alto, mais improvável é esse sistema. Cargas formais baixas são mais prováveis. O melhor caso é quando você tem 0, 0, 0, né? Vamos dizer, o menor caso, menor carga formal possível.
Aqui, ó, você tem menos 1 nesse nitrogênio, 0, 0. E para essa estrutura aqui, você tem 0, 0 e menos 1 no oxigênio. Então, em termos de cargas formais, você diria que eles estão equivalentes, né? Menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mas aí tem mais uma coisa que a gente sabe. A gente sabe que o elemento mais provável vai ser mais provável, em vez de escrever, vai ser mais provável aquele que a carga formal maior aqui, né, mais negativa, tiver no elemento mais eletronegativo, certo? Porque a eletronegatividade do elemento vai favorecer um deslocamento das cargas da nuvem eletrônica para ele. Então você tem que olhar quem tem o elemento, quem é o elemento mais eletronegativo, o nitrogênio ou o oxigênio? Então, o oxigênio é mais eletronegativo. Você olha na tabela periódica. Se ele é mais eletronegativo e ele está com menos 1 de carga formal aqui e aqui ele está 0, esse composto é mais provável do que esse. Então, esse caso aqui é um caso mais complicado, né? Muitos exercícios que vocês vão fazer de carga formal vai cair só no caso de comparar, por exemplo, sistemas onde, esse aqui tem a menor carga formal, então ele é mais provável do que os outros, do que as outras estruturas de Lewis. Aí é fácil. Mas existem situações como essa desse exemplo, onde empata, né? Empatou aqui, a carga formal desse é igual à carga formal desse, e você tem que fazer esse desempate, né? Qual será que é mais provável? Então, você tem que avaliar quem é o elemento mais eletronegativo e esse elemento mais eletronegativo vai estar com essa carga formal menos 1, mais provavelmente do que o outro. Então, eu escolhi que esse é o composto mais provável nesse caso, tá? Ou seja, tripla ligação nitrogênio-carbono e ligação simples aqui no carbono-oxigênio, tá? Vocês vão fazer esse mesmo tipo de análise para o outro, que é o íon fulminato, que no caso o que vai mudar é que o nitrogênio vai estar na posição central, né? Vocês vão desenhar 3 estruturas semelhantes, que vai ter mais ou menos a mesma relação aqui, e aí vocês calculem as cargas formais e tentem avaliar qual é a estrutura mais provável nesse caso, tá bom? Estão me acompanhando, pessoal? Sim. Que bom. Pessoal, mais uma coisa que eu queria conversar com vocês. Treinem, então, tá? Agora a lista de exercícios, vocês têm que praticar, né? Praticar, primeiro exercício, vocês vão montar um monte de estruturas de Lewis, né? Ó, tem A, B, C, D, tem um monte aqui. Vocês têm que sair praticando, desenhar essas estruturas de Lewis. Isso aqui tudo tem gabarito na internet, né? Você jogar no Google, você já acha estruturas de Lewis na hora, né? Mas a ideia é que você tente montar sem olhar, tenta montar sem olhar, só pensando nos elétrons de valência e tentando construir, e vocês vão ver que vocês conseguem reproduzir isso. Mais um conceito que eu queria conversar com vocês hoje, que eu acho que é importante reforçar, Professor, rapidinho. pode falar. Ali na número 1, quando pede a mais dominante, é aquela que for a mais estável, né? Isso, que é o que eu falo também mais provável, né? Isso, Tá. vai ser a dominante, a mais estável. Tá bom. Então, pessoal, a eletronegatividade, vocês têm que lembrar que ela é a força com que o átomo atrai a densidade eletrônica em uma ligação. Então, nessa definição, né? Então, por exemplo, se você pensar no flúor 2, você tem aqui
flúor, com outro flúor, certo? Se você desenhasse a nuvem eletrônica, vamos desenhar ela. Com os dois elementos, ó, já desenhei quase igual agora. Os dois elementos têm a mesma eletronegatividade, né? Tem a mesma... qual que você acha que deslocaria mais a nuvem eletrônica para um lado ou para o outro? Como os dois são o mesmo elemento, eles vão deslocar na mesma quantidade, né? É um sistema simétrico. E a nuvem eletrônica não vai se deslocar nem mais para um lado, nem mais para um outro, num caso simétrico como esse, né? Mas agora pensa, por exemplo, na molécula HF, né? Que você tem um hidrogênio aqui, ligado com o flúor. Lembra que o hidrogênio é pequeno, né? Perto do flúor. Então, você já vai ter uma nuvem eletrônica, imagina, menor aqui, maior desse lado, mas não só com uma diferença de tamanho, né? Mas devido à eletronegatividade dos átomos, a nuvem eletrônica vai... os elétrons, né? Quando eu falo nuvem eletrônica, são os elétrons na camada de valência, eles vão se deslocar mais para o lado de quem puxar mais eles, né? Então, como que eu faço para usar o azul aqui? Esqueci como que uso. Acho que eu consegui. Então, ó, eu vou desenhar aqui mais azulzinho desse lado, porque vai ficar com uma carga parcial positiva desse lado. Desse lado aqui, o flúor vai puxar mais a nuvem eletrônica para o lado dele, ele vai ficar com uma carga parcial, né, parcialmente mais negativa para o lado de cá. E o que vai gerar essa diferença na nuvem eletrônica, né? Nessa ligação? Tá vendo? Nessa ligação surge uma diferença nessa nuvem eletrônica. E isso vai gerar a polarização, a polaridade dessa ligação. Né? Ou se você pensar em polarização, né? A distorção da nuvem eletrônica, que nem a gente tinha visto antes. Então, a gente consegue desenhar aqui o vetor, né, do momento de dipolo dessa ligação aqui. Tá vendo? Porque tem uma diferença de cargas nesse sistema. Nesse caso aqui é zero, né? Porque o sistema é simétrico, a nuvem eletrônica não se desloca nem mais para um lado, nem mais para o outro. Nesse caso aqui, a gente representa esse vetor, né, da polarização, da polaridade da ligação, dessa forma, com o risco aqui da seta do mais indo para o menos, né? Essa é a notação antiga, né? Não é a notação que a IUPAC utiliza hoje em dia. A notação da IUPAC é o contrário, é uma seta que aponta do menos para o mais e não tem o corte no final. Só que vocês vão ver que a maioria dos livros ainda usa essa notação mais antiga e a maioria dos exercícios que eu passo também usa essa notação, que é mais comum nos livros de química, tá? Então, tá bom. Então, a polaridade está relacionada com essa diferença na eletronegatividade, né, entre os elementos, que vai gerar isso daí. Isso vai ser importante, pessoal, porque se a molécula é polar, né, se essa ligação tem polaridade, você vai avaliar isso ao longo da molécula. Se a molécula no total ela tem polaridade, isso vai trazer algumas propriedades químicas para elas, né? Como a gente vai discutir, principalmente lá em interação intermoleculares, né? Moléculas interagindo com moléculas. Se ela tem um momento de polo, ela interage por isso, se ela não tem, não interage. E a geometria do sistema, né? Por exemplo, se você tem no CO2 uma geometria linear, você pode fazer com que a polaridade dessas ligações aqui, uma cancele a outra, e a polaridade total dessa molécula seja zero, né? A total, apesar das ligações aqui tem polaridade. Diferente, por exemplo,
de quando você tem na água um sistema que não é linear, mas tem um ângulo aqui nessa ligação, e a resultante vai ter diferente de zero, né? Vai ter uma polarização nesse sistema e a água vai interagir com esses momentos de dipolo. Então, a geometria, o que eu quero dizer é o seguinte, a geometria dessas ligações é super importante para as propriedades químicas. Se é uma molécula linear ou se é uma molécula que forma um ângulo aqui nessas ligações, vai mudar propriedades químicas desses compostos. Então, o próximo passo vai ser a gente, além de montar as estruturas de Lewis, conseguir determinar quais são os ângulos dessas ligações, né? Quais são a força dessas interações e assim por diante. Né? Então, por isso que a gente vai ver, depois dos modelo de Lewis, a ligação covalente, a teoria TLV, né, da ligação de valência, a teoria do orbital molecular, para explicar essas ligações, e as interações intermoleculares, que vai ser moléculas interagindo com moléculas, que é a parte final aqui da nossa disciplina, né, até o final do semestre. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. De novo, sobre a prova, me mandem no chat e a gente vai conversando caso a caso. Você me fala, foi a questão 2, a questão 3 que eu errei, que eu estou em dúvida. Tem questões no banco de questões nossos que estão com erros, então pode ser que realmente tenha algum erro lá e você acertou, enfim, eu consigo verificar aqui. E a gente conversa pelo chat, marca de conversar, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, ninguém? Ô, professor, Pode falar. o comentário que eu tenho que fazer, eu achei a prova muito difícil, Difícil? mas muito, com força. Eu não sei, assim, no geral o pessoal não foi tão Não mal. reclamaram, não, é? Não, reclamação, por enquanto, eu não tive. O que eu tive, assim, foi o pessoal querendo mais listas de exercícios para ter exercícios diferentes, porque aquele banco de questões que cai na prova, não sou eu que faço todas aquelas questões, são vários professores. Então, às vezes, tem professor que gosta de exercícios diferentes, né? Enfim. Uhum. E aí é um banco aleatório, né? Cada um cai com um tipo de questão. Se vocês acham que tem alguma coisa que está incoerente com o meu curso, vocês me escrevem aqui, eu vou olhar se foi conteúdo que eu dei, que eu não dei, enfim, não sei. E aí a gente vai conversando, tá? Tá certo. Uhum. É isso aí. Tá bom, então, obrigada. Professor, Imagina, falando. Pode te mandar no chat mesmo as dúvidas? Isso, manda no chat para mim aqui no privado. Não no chat aqui no... Uhum, Não para todo mundo. Aqui nesse aqui é privado, tá? Sim. No Teams a gente vai conversando. Ok, obrigada. Tá bom? Professor, Diga. uma dúvida rapidinha sobre a prova é que eu fiquei um pouco em dúvida numa questão que fala sobre a intensidade da luz, é sobre o efeito Elétrico. fotoelétrico, que a intensidade da luz afeta a velocidade do elétron emitido. Sim. Não é velocidade, é energia, no caso? É energia, mas como é energia cinética, também afeta a velocidade, né? Ah, tá. É porque na prova, nessa minha, tava para marcar as verdadeiras. Aí falava que não afeta a velocidade. Então, eu não Tá. considerei ela como verdadeira. Tá. Então, pode ser alguma coisa errada. Eu vou... Me manda no chat também qual era o número... Você lembra qual que era o número dessa questão sua? Porque daí eu consigo entrar no Moodle e olhar lá se, enfim, se o texto está errado, se tem... Conferir. Tá, agora eu não lembro não, mas eu te mando lá no chat. Tá bom, mais fácil, que daí eu lembro o nome de todo mundo. Tá bom.
Obrigada. Obrigado, Rafaela. Pessoal, boa noite para todo mundo, então. E até semana que vem. Boa Boa noite, noite. professor. Boa Até semana noite. que vem. Até. Boa noite, obrigado. Até. Até.